Oiê. Pronto. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Deixa eu ver. Está gravando. A Rose entrou. A minha mãe. O Flávio, a Paz. A Paz, Flávio Benes. Boa tarde a todos. Meu nome é Marilise, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica e faço parte da nossa igreja amada, querida, ponto, né? Deixa eu ver quem está entrando. Vitor, boa tarde, a paz do Senhor. Tudo pronto, ok. A Ju, a Elaine também está assistindo. Gente, eu faço assim porque eu sou um pouco cegueta, tá? Não enxergo direito de longe. Bom, queria fazer uma oração para darmos início à palavra de hoje. Então, gostaria de orar e agradecer a todos, aqueles que estão comigo na live e aqueles também que não estão. A todos. Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho também da sua palavra, né, Pai? Mas agradecer a vida de cada um, Pai, de todos que estão aqui nos ouvindo, de todos que estão conosco, da nossa família, dos nossos pastores. E muito obrigada, Senhor. Oi. Paz, meus amores. Paulo, Ricardo, Moni. É a Mônica, né? É a Mônica. Isso. O Bruno. A todos. Um beijo. Tá. O que falaremos hoje? Paulo, bom dia, né? Porque eu também não sei. Então, não é boa tarde, é bom dia. Pra mim, pelo menos. Então, tá bom. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre aprimorar o pensamento, tá? Nós vamos falar sobre a capacidade da gente exercitar um pouco o cérebro, tá? Que a gente pode fazer isso, porque a gente tem o cérebro preguiçoso, sedentário, e a gente não exercita ele. A gente tem que exercitar, assim como o nosso corpo, assim como devemos ter uma boa alimentação, sono regrado, né? Pra gente ter um equilíbrio e funcionar melhor, né? Deixa eu falar uma coisa. Se vocês tiverem alguma perguntinha, qualquer perguntinha, vocês podem colocar aí que eu respondo pra vocês, tá? Pra podermos ir interagindo. E pra eu entender se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Pra ver se eu não estou falando grego, né? Tá. Então tá. Eu estava falando sobre aprimorar o pensamento, né? Que é tirar o cérebro do modo preguiçoso para a gente exercitá-lo. Tá, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? A gente pode reter mais informações, a gente pode ficar mais atento às nossas necessidades, não ficar perdido, nossa, esquecido, né? Então, para isso, a gente tem que exercitar o cérebro. Se a gente não exercita, ele vai perdendo a prática disso, né? E aí tem todas essas consequências, não só de esquecimento, mas como exercitando o cérebro, a gente previne muitas doenças mentais, como Alzheimer, né? Por exemplo, tá? Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu exercito o meu cérebro? Como que eu aprimoro o meu pensamento? Gente, vou falar algumas coisas aqui. Eu quero falar que também não são só para vocês, é para mim também, é para todo mundo tem que tentar, né, fazer isso, porque é difícil, ninguém ensina a gente a fazer, nem sabe que tem como fazer esse tipo de coisa, né, então serve para todos nós, para vocês e para mim também, tá bom? Oi, Pati, lindona, gatona do meu coração, minhas lindas e meus lindos. Tá, vamos lá.
Então a gente ganha, o que a gente ganha? A gente retém mais as informações necessárias, a gente fica mais atento às coisas, às nossas necessidades, né? E fazer isso através de quê? Através da insistência e da perseverança, né? Aquilo que você repete consistentemente se torna mais fácil, tá? Então, assim, para aqueles que sabem dirigir, no início não foi um pouco difícil, nossa, eu tenho que apertar a embreagem para mudar a marcha, mas eu tenho que ver, olhar no retrovisor para poder virar o volante, colocar a primeira para sair e tudo mais, babá. Muitas informações, não são? São. No começo é difícil, não é? É. Só que você faz as aulinhas lá para você ir repetindo essas coisas, para você gravar. E hoje, para quem sabe dirigir, já é automático. Concordam? Para quem não sabe, vou usar outro exemplo. Para as donas cozinheiras, né? Para fazer uma comida, um arroz, um feijão. Ai, nossa, agora eu tenho que picar a cebola, agora eu tenho que pegar o tempero, o alho, enfim. Ah, eu tenho que colocar água agora e tenho que refogar, enfim. Tudo tem um processo. E conforme a gente vai repetindo esse processo, isso vai ficando automático na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Então, isso vai ficando automatizado. Não gera tanto esforço depois que a gente repete, né? Tantas vezes aquilo. Então, aquilo se torna automático. E é isso que a gente tem que fazer. Só que tem processos que são mais fáceis e outros são mais difíceis, tá? Então, eu vou falar de algumas coisas um pouco difíceis para serem mudadas, modificadas. Só que a gente tem que tentar. No caso, eu vou dar uma situação de medo, né? Então, o que o medo faz? O medo impede que a gente trace nossos objetivos. O medo impede que a gente enxergue lá na frente e veja que aquilo é possível, né? Então, a gente tem que desenvolver o quê? A coragem de enfrentar o medo, tá? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. O medo gera insegurança, o medo gera incertezas, e isso atrapalha tudo, bloqueia, né? Só que é o seguinte, se a gente não tem a coragem, não desenvolve essa coragem de enfrentar o medo, a gente depois tem o arrependimento. E o arrependimento é algo amargo, né? Então é mais fácil a gente enfrentar o medo do que o arrependimento. Ah, mas fácil como? Não é fácil. Não, não é fácil. Tá, não é fácil. Eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu fazia estágio na faculdade, no hospital, eu vi muitos pacientes em estado de vulnerabilidade, né? Porque estavam acamados, né? Vulnerabilidade física e psíquica, né? E o que acontecia? Engraçado que todos relatavam, principalmente os pacientes terminais, eles relatavam que eles falavam sobre o arrependimento de não ter feito certas coisas enquanto eram mais jovens, o arrependimento de não ter tentado uma nova vida, tentado uma nova profissão, o arrependimento de muita coisa, né? E tinha os pacientes terminais que falavam que era amargo o arrependimento, e o tempo tinha passado e eles perderam a oportunidade, né? Então, a gente tem que parar para pensar, será que vale a pena a gente empacar, deixar com que o medo empaque a gente, paralise a gente? Será que vale a pena? Não, a gente tem que enfrentar, a gente tem que ter a coragem para isso, para enfrentar, porque a vida é uma só. Nossa vida é uma só, e a gente tem que viver ela da melhor maneira. Em João 16:33 fala assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então não é fácil. As coisas não são fáceis, na Bíblia está escrito, não é fácil, não é verdade? Só que a gente vai ter que enfrentar. Então a gente vai desenvolver essa coragem, tá? Então a gente vai ter que pensar, parar, refletir e encarar, tá? A gente tem que aprimorar, expandir o nosso cérebro.
aprimorar o nosso pensamento. Como? Refletindo sobre, né? Então, o medo a gente supera, né? Mas o arrependimento muitas vezes a gente não consegue superar, tá? E a gente entende que as angústias, o fracasso, as dores, elas são mais prováveis. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde jaz o maligno, num mundo hostil, num mundo injusto, não é verdade? Infelizmente. E é só com o nosso Deus para nos fortalecer, né? Porém, esses erros, essa dor, esse fracasso, esse sofrimento, ele faz com que nós enxergamos o próximo passo. E o próximo passo é para que sejamos assertivos, na verdade, né? Que nem você tá andando na rua, você vê um buraco, você pisou nele, você, ai, pisei, porque eu tava desatento, pisei. Você vai pisar lá de novo para estragar teu tênis ou enfiar teu pé lá na água suja? Não, não vai. Então você teve que pisar lá para perceber que aquilo estava errado e não pisar de novo. Então, através dos erros, a gente tem os acertos, né? Então, os acertos muitas vezes são frutos dos erros. Temos que ser mais assertivos, tá? Desculpa, é isso que a gente tem que pensar. Outra coisa importante também, outra dica, é que tenhamos pessoas ao nosso redor que sejam pessoas que incentivam a gente, sejam pessoas que colaborem conosco, sejam pessoas que consigam enxergar uma qualidade na gente que muitas vezes a gente não enxerga, né? A gente tem que se rodear de pessoas que nos inspirem, a verdade, né? E quem que melhor a gente pode se inspirar em Jesus? Jesus foi a pessoa, o cara, né? Então a gente tem que se inspirar muito nele. Por quê? Porque se a gente ficar rodeado de pessoas que não são legais, que só fazem coisas erradas, que só ficam no auê, que não pensam, né, para fazer as coisas, né? A gente acaba se tornando igual. Ah, não, mas eu tenho meu pensamento. Você tá falando que eu sou fruto do meio? Não, a gente não é fruto do meio. Mas, se você tá num ambiente onde as pessoas fazem uma coisa que não são lícitas, na verdade, você acaba fazendo essa coisa e achando que é normal. Porque isso é do ser humano. A gente capta essas informações e acaba achando que aquilo é normal. É que nem assim, vamos falar de bebida. Muitas pessoas bebem, não é? Muitas pessoas bebem. É proibido beber? É ilícito? Não, não é. Nossa, mas não é? Não é. O que é pecado é você se embriagar, mas beber não. Mas eu tenho certeza que você começou a beber porque você estava acompanhado de pessoas que bebiam. Daí você começou a beber e achou que ok. Não tem problema nenhum beber. Não é verdade? E daí você começou a beber. Tá. Ah, tá, eu bebo, Marilise, mas não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Desde que você saiba o seu limite. Só que muitas vezes as pessoas não têm o autocontrole, né? E se você não tem o autocontrole para você saber qual é o seu limite, você não sabe beber. Então é melhor que não beba. Não é verdade? Se você não consegue perceber as coisas, se você não consegue se entender até onde você pode ir, então não faça. Porque na Bíblia está escrito assim, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam, né? Então tá aí um exemplo. Então, você tem que se perguntar, eu sou fruto do meio? Em parte sim, né? Em parte você é fruto do meio. Então, cercam-se de pessoas que te inspiram, não é verdade? E quem mais te inspira é Jesus, que tem que ser, né? Que nos inspira. Porque até o Isaac Newton falou assim que, ele falou assim, se eu enxerguei mais longe, mais adiante, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Newton falou isso. Quem é gigante aí? É Jesus. Então a gente tem que, não só Jesus, claro, Jesus é o nosso principal exemplo, mas a gente tem que se cercar de pessoas melhores, de pessoas que nos inspiram,
tá? A gente não tem que se comparar, né? Fazer a comparação. Ai, mas ele é melhor que eu, nunca vou chegar. Não. Você tem que se comparar com você só. O que você era antes e o que você pode ser, o que você é agora e o que você pode ser daqui pra frente, né? Mas com pessoas que te inspiram, sim. Você pode seguir o exemplo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre autonomia intelectual, que é outra coisa que expande seu pensamento, que aprimora o seu pensamento e expande a sua capacidade. O que seria isso, uma autonomia intelectual? É você ter sua própria opinião, o seu próprio pensamento, né? A paz, Ju, a paz do Senhor. Então, o que seria isso, né? É assim, a gente tem, na verdade, através da ideia diferente, você consegue criar a sua própria, né? Às vezes a gente tem coisas muito alicerçadas, umas crenças alicerçadas dentro da gente. A gente tem essa crença e a gente acha que aquilo é o certo. E muitas vezes nem sempre aquilo é o certo, né? Então a gente tem a tendência de só escutar aquilo que a gente gosta. Só escutar aquilo que a gente gosta e afastar. Ah, não vou escutar aquilo não. Ah, não vou escutar aquela pessoa não. Por que não? A gente tem que ouvir mais. A gente tem que saber o posicionamento daquela pessoa perante o mundo, perante aquela situação, mesmo que confronte com o seu pensamento. Por quê? Você não sabe tudo que aquela pessoa vai falar. Pode ser que parte de algo que a pessoa for falar faça sentido na tua vida, faça sentido para você. E aí aquelas suas crenças enraizadas, elas vão se dissolver, entende? E você vai criar o seu próprio pensamento. Você vai ter uma autonomia intelectual, o seu próprio pensamento, o seu próprio ponto de vista. Então é através de escutar o outro, escutar a ideia diferente do outro, você constrói a sua própria, né? Isso e outra, a gente tem que ter uma ponte. Mesmo que a pessoa pense diferente da gente tem que ter uma ponte de diálogo para conversar e para ser tolerante, enfim. Senão a gente vai e bloqueia aquela pessoa. Ah, porque aquela pessoa ela votou no Lula. Ah, porque aquela pessoa votou no Bolsonaro. Política, religião, futebol, são coisas que a gente fala, não se discutem. Não se discutem, mas a gente escuta. A gente tem que escutar. Por quê? Porque a gente tem que escutar o que é diferente. Porque a gente tem que entender qual é o posicionamento. Por que a pessoa pensa daquele jeito? Por que aquilo faz sentido na vida dela? Entende? Então a gente tem que escutar mais. Jesus escutava o problema de todo mundo. Na verdade, ele escutava e a partir daquilo ele pensava e falava assim, não, é assim. Na verdade, então a gente tem que escutar mais e não repelir. A gente tem que criar essa ponte de diálogo com o outro. Entendeu? Isso faz a gente exercitar o cérebro, tá? Outra coisa. Vou falar sobre a gente achar que somos multitarefas. Não somos. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Até consegue, mas a gente não consegue focar em uma coisa só. Quanto mais estímulos diferentes que a gente tem ao mesmo tempo, mais fica prejudicado o nosso raciocínio, né? Como? Nós temos uma atenção que é chamada atenção contínua e uma atenção alternada, desculpa. A contínua é aquela que a gente está fazendo aqui. Vocês estão me escutando, já faz um tempinho, então vocês estão focadas. Essa atenção contínua, ela é primordial para a gente aprimorar o nosso cérebro e conseguir exercitar nosso cérebro para reter mais informações, né? É primordial que a gente tenha essa atenção contínua. Só que ela exige um esforço maior. Ela exige um esforço que a gente fique lá focada, concentrada. O nosso cérebro precisa disso, precisa desse esforço. Esse é o treinamento do nosso cérebro para isso. Com isso a gente ganha muitas coisas, da qual eu tinha falado antes, né? Tá. E por que eu falei da atenção contínua e da alternada? A alternada é aquela assim, eu tô aqui, mas
Meu celular piscou. Ah, eu vou ver. Ah, eu vou ver o que tá acontecendo. Ah, eu tô aqui, mas alguém falou comigo. Ah, eu vou escutar. Eu tô aqui, mas tem um outro extrator, né? Que eu vou... Ah, o que tá acontecendo? Esses extratores, esses ruídos, né, de fora, essas coisas de fora, elas ativam um lugar no cérebro que são prazerosos. Então a gente tem prazer nisso, a gente tem prazer de... Ai, vou entrar em casa e vou ficar no celular. Minha esposa tá lá, meu filho tá cá, mas eu vou ficar no celular porque o filho fala com você, aham, sim filho, eu faço isso, faço aquilo outro e tal, mas você tá lá. Então a gente tá alternado. Você consegue perceber que você não consegue nem dar foco naquilo que você tá no celular e nem no teu filho, e nem na tua mulher, e nem no teu marido. Não é verdade? Então a gente tem que treinar. Treinar, ficar numa atenção contínua. Pra quê? Pra gente exercitar nosso cérebro, ok? É difícil? É difícil. É difícil pra caramba. Mas a gente tem que tentar se policiar pra isso. E com isso a gente vai exercitando nossa mente e nosso pensamento. Isso vai ajudar você ter... Se você quiser estudar alguma coisa, uma língua diferente, ou se você quer mudar de profissão, ou se você quer aprender uma coisa nova, tocar um instrumento, ou enfim, várias coisas novas que você quer na sua vida, a gente tem que exercitar nosso cérebro a focar, né? Então, essas coisinhas do dia a dia, como o celular que toca, ou alguém, o telefone, enfim, que a gente muda, que a gente faz essa atenção alternada, são exercícios pra gente conseguir focar melhor, entendeu? Então, são esses exercícios que a gente pode fazer no dia a dia. É difícil? É difícil. A gente vai ser assertivo logo de cara? Não vai. Só que lembra que eu falei no começo? O que eu falei no começo? Alguém lembra o que a gente precisa? O que tá escrito aqui? Alguém lembra qual que é o exercício? Repetir e ser consistente, né? Então a gente tem que insistir. Insiste, repete e seja consistente, né? Outra coisa. E se você não se esforça com o seu cérebro para uma atenção contínua, ele vai desaprendendo, ele vai ficando preguiçoso, o cérebro, né? Então a gente tem que treinar ele, tá? E daí a gente acaba sendo uma pessoa mais distraída. Então a gente tem que treinar ele, não é verdade? Outra coisinha, né, que já a gente vai acabar, é a última coisa que eu queria falar, pra gente treinar e aprimorar o nosso cérebro, é sobre, adivinha? Sobre fofoca. Sobre mexericos. Mexerico é bom? Nossa, como mexerico é bom. Fofoca é bom? Nossa, é uma delícia. Estudos antigos comprovam que a fofoca, ela ativa um lugar no cérebro prazeroso, entendeu? Então, todo mundo tem prazer na fofoca, não tem? Quem é que tem? Quem tá comigo aqui que tem prazer na fofoca? Fala. Pode falar. Porque se falar que não tem prazer na fofoca, é mentira. É hipócrita. Todo mundo tem, porque é ativado um sistema aqui no cérebro, numa parte X do cérebro, que faz a gente ter prazer nisso. Não é verdade? Rica, você é? Pastor Railton, você gosta de mexerica? Pastor Railton, eu não tô falando de mexerica, é de se mexeriquento, tá? É de fofoca, é isso que eu tô falando. Quem mais gosta? Vamos ver. Verdade, eu na vida dos artistas. Todo mundo gosta de mexerica, né? Tá. Também gosto. Tanto é que, em dois lugares, em Provérbios 18, 8 e 26, 22, fala a mesma coisa. Fala assim: os mexericos são fofocas, tá, gente? Os mexericos são deliciosos. Como gostamos de saboreá-los? Na Bíblia tá escrito isso, pode ver. Provérbios 18, 8 e Provérbios 26, 22. Tá escrito. E é comprovado cientificamente que a fofoca traz prazer pra nossa vida. Só que ela é legal? Não é legal.
Na Bíblia também está escrito, ó, assim como o vento norte traz a chuva, a fofoca traz o ódio. Provérbios 26:20 fala, sem a lenha o fogo se apaga, e sem a fofoca a briga se acaba. Não é verdade? É verdade. Tá na Bíblia, e é verdade. Então, tá, mas por que você tá falando de fofoca? Não tô entendendo. Eu tô falando de exercício da mente, não tô? Então eu peguei esse tema da fofoca pra gente falar o que fazer com a fofoca. Você pode falar assim, mas eu não gosto de fofoca. A fofoca é maldosa. Você pode não gostar da fofoca maldosa, também não gosta. Aquela que, mas fofoca é fofoca. Aquela que vai prejudicar o outro. Mas fofoca é fofoca. Entendeu? Quem tá chocada? A Dina tá chocada por quê? Me diz, meu amor. Fofoca é fofoca, não é verdade? Então, o que fazer pra gente sair dessa? O que fazer? Quem sabe? Alguém sabe? Alguma dica aí? Ai, pastor Hamilton, você é engraçado. Fofoca e mexerica é tudo de bom. É bom, mas a gente não gosta disso, não é verdade? O pecado nem sempre é ruim. Sim, nem sempre é ruim. Então a gente tem que ter o escape, né? Tá, mas como escapar disso daí? A gente pode exercitar fazendo o quê? A gente tem que olhar, né? Olhar tudo isso de uma forma... Como que eu posso dizer? Analítica. A gente tem que analisar isso, a gente tem que orar, óbvio, tá? Mas a gente tem que analisar a situação em si. Não tô falando da situação da fofoca, mas o conteúdo. Se a gente tá fazendo uma fofoca de, nossa, traiu, não sei o que, bababá, ele não traiu ela traiu ele, que não sei o que, você viu? A traição, pega aí o assunto, a traição. Olha, pesquisa o que é traição. Porque o que leva uma pessoa a trair outra? No meu país, a traição, né, uma traição de homem, mulher, de um relacionamento, ela é vista como... Em outros países, um homem ficar com várias mulheres é traição. Você entendeu onde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar assim. Calma, vou parar porque eu li uma coisa aqui. A minha cunhada falou assim, não fala que devemos substituir por comida. Comida não, né? Por favor, senão a gente vai ficar desse tamanho, pra quem gosta de provocar. Tô brincando. Voltando. Então a gente pega o conteúdo, seja a traição, seja o desrespeito, seja, sei lá, a obesidade, a briga, não é verdade? Então a gente tem que pegar o conceito, né? O conceito daquilo e ver. E pesquisa o que leva uma pessoa a fazer aquilo, o que é desrespeitoso num país e no outro não é. Você entendeu? Expande a sua mente, estuda, pesquisa. Entendeu? Pesquisa. Então, e outra, Deus tem o pecado, mas Deus dá o livramento pra gente livrar, né? Sair fora do pecado, o escape, na verdade. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que agarrar essas coisas. Entendeu? A gente tem que agarrar. Gente, vocês estão falando que já está gorda, meu Deus. Não fofocareis, já estou gorda. Gente, para com isso. Não, então, a gente tem o escape, né? Então, eu tô falando eu tô falando de coisinhas do dia a dia, sabe, gente? Pra gente poder... E como expandir nosso cérebro através das coisinhas do dia a dia. E como também tem o escape. Então, a gente procura ver o conceito, né? Da fofoca e falar sobre o conceito da fofoca e não da vida alheia, né? Vamos tentar exercitar isso, não é verdade? Seja ela qual for, a gente tem que analisar o conceito, não pode esquecer disso, tá? Bom, então são essas diquinhas que eu estou dando. Mas eu queria ler, para finalizar, eu queria ler Filipenses. Calma aí. Filipenses 2:13. Fala assim na minha Bíblia. Minha Bíblia é a viva. Eu gosto dela, mas cada um tem uma e às vezes é um pouquinho diferente. Não diferente a palavra em si, né? Eu tô falando do modo coloquial, que é nessa minha Bíblia. Tá assim. Porque Deus está operando em vocês,
ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer e não o que a gente quer. Em Filipenses 2:13 tá assim. Em Filipenses 4:13 fala, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Não é verdade? A gente pode fazer várias coisas e Deus está lá conosco, nos dando força e poder, né? Então, não esqueçam, para a gente exercitar nosso cérebro, a gente tem que ter uma consistência, a gente tem que repetir, insistir e ter a consistência nisso, tá? A gente vai acertar de primeira? Talvez não. Segunda? Também, talvez não. Terceira? Não. Quarta? Talvez não. Pô, a gente não vai acertar nunca? Vai insistindo, repete que você vai acabar sendo assertivo, tá bom? É como dirigir, é como aprender a cozinhar. Tudo no começo é mais difícil, mas depois a gente tem que exercitar nosso cérebro e para que isso aconteça, para que a gente consiga ter a coragem, para que a gente consiga ter mais atenção, para que a gente consiga reter mais as informações, tá? E é isso, tá bom? Alguma perguntinha? Deixa eu ver. Empatia é sempre importante, sim, Paty. Deixa eu ver. Ah, que linda, Paty. Exatamente, eu posso, eu consigo. Sim. Quem quer que fofoque para você, irá fofocar sobre você. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Gente, não substitua a fofoca por comida, por favor, tá? Substitua por aquilo que eu falei, por favor. Tá bom? Alguma perguntinha? E agora eu vou falar um tchauzinho pra vocês. Muito obrigada a todos. Queria agradecer a cada um que está presente na live, quem não está presente também. Estou com saudades de vocês, meus amores. Muitas saudades de todos. Queria agradecer a Deus pela vida de cada um, dos meus pastores, dos meus irmãos em Cristo, dos meus irmãos, da minha família. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus. Deus é muito lindo, né? Muito maravilhoso. Muito obrigada, tá, gente? Então eu vou me despedindo agora, tá bom? E fiquem com essas dicas. Vai ficar aí na live. Essa live vai ficar aí na Igreja Ponto, se vocês quiserem assistir depois. Só clicar no Facebook e no Instagram, tá bom? E é isso. Muito obrigada, meus amores. Obrigada, Paty. Obrigada a todos. Ju, Mônica, Railton, Paulinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau.